Paz do Senhor, irmãos, você que nos ouve, que nos assiste de qualquer lugar do Brasil e do mundo, que a paz do Senhor esteja com a sua vida. Quero te convidar aqui para meditarmos na palavra do Senhor no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. João, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1, onde temos um texto que define, creio eu, ser um dos melhores textos bíblicos, útil para definir com clareza o que era o verdadeiro evangelho e qual o objetivo do evangelho de Cristo. João capítulo 8, versículo de número 1, quem é familiarizado com a Bíblia conhece muito bem esta passagem que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eis aí um texto que é magnífico, que os irmãos muito bem conhecem. De um lado está os homens da religião radicalista. Do outro lado está a mulher que é acusada. Ela supostamente fora apanhada em adultério. Na verdade, ela estava adulterando. Mas os homens daquela época tinham um objetivo de atingir Cristo, de procurar uma falha em Cristo. Então, eles não estavam preocupados com a falha ou o julgamento daquela mulher. Levaram-na até Cristo, onde Jesus estava, e ali apresentando-a a Cristo, jogou-lhe aos seus pés e começaram a evocar as ordenanças da lei de Moisés quanto ao pecado. Eles queriam encontrar uma falha, mesmo era em Jesus. Jesus, naquele momento, se reclina após eles terem perguntado: Senhor, o que tu dizes? Devemos apedrejá-la ou não? Pois a lei de Moisés diz que sim. Se Jesus dissesse que não, eles diriam: Vejam, estão contradizendo a lei de Deus. Se Jesus dissesse que sim, Jesus negaria aquilo que é o Evangelho. Boas novas, boas notícias de salvação. Então Jesus inclina-se e começa a escrever na terra. Segundo alguns comentaristas, ele está escrevendo porque ele está na posição de juiz. Os juízes, antes de declarar sentença, costumavam assinar, escrever a sentença para ler na frente do acusado, como acontece em nossos dias. O fato é que Jesus está escrevendo algo no chão. Eles de novo perguntam. Jesus dá-lhe um tempo para refletir, para que eles deixassem de julgar o próximo antes de olhar para si mesmo. Insistindo eles, Jesus se levanta e declara: Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz que saiu do mais velho, pois era o mais respeitado, até o mais novo, deixando ele só com aquela mulher. A pergunta de Jesus é muito interessante. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela diz: Ninguém, Senhor. Ele responde-lhe: Também eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Você que está me ouvindo aí, me assistindo do outro lado,
Eu não sei por qual tipo de acusação você esteja passando. Eu não sei qual tipo de pecado que esteja te angustiando. Mas na palavra de Deus temos aqui o maior exemplo do que é o Evangelho. O Evangelho não é aquele que aceita o pecado, não é aquele que concorda que se faça o erro, mas também não é aquele que condena, não é aquele que amaldiçoa, sem que primeiro se tenha uma oportunidade. A graça de Deus é o favor não merecido dele. A salvação é um dom de Deus. Não somos dignos do seu perdão, não somos dignos da sua misericórdia, mas ele tem a graça e a misericórdia para conosco. Na misericórdia, Deus, ele evita que venha até mim o que eu mereço, a punição pelo meu erro, a punição pelas minhas fraquezas. Na graça é o contrário. Ele traz sobre mim aquilo que eu não mereço. A sua graça traz o seu amor, a sua paz, a sua transformação. Não sei o que é que tem perturbado a tua mente, o teu coração. Quantos estão te apedrejando, te caluniando. Mas se neste momento você for até Cristo, se neste momento você chegar até Cristo, vai entender como aquela mulher da Bíblia entendeu o que realmente é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que perdoa pecados do arrependido. É o Evangelho que não condena arbitrariamente. É o Evangelho, a boa nova de salvação. Eu disse que esse texto é o melhor para definir, ou um dos melhores na Bíblia, para definir em exemplo prático e simples como é ou o que é realmente o poder de Cristo para o resgate da alma, para a salvação do indivíduo. Note que, apesar de Jesus, em hipótese alguma, ter concordado ou afirmado que concordaria com o defeito daquela mulher, ele, no entanto, deu uma outra oportunidade. Eis o que é o Evangelho. O Evangelho te dá uma nova oportunidade. Cristo te dá uma oportunidade de recomeçar. Não importa quem te acusa, não importa se te apedrejam. Jesus é o único capaz de dar a última palavra. E de todos os que te apedrejam, somente Jesus é o único capacitado para apedrejar você. Mas ele não te condena. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, para você, se você se entrega a Cristo, se você aceitá-lo como Salvador, se você passar a assumir a posição de salvo, pois servir a Deus é uma questão de decisão. Servir a Deus não é uma autotransformação. As pessoas dizem, eu não vou para Jesus porque eu tenho este ou aquele defeito que eu preciso deixar primeiro. Então não entendeu o Evangelho. O Evangelho, ele não ensina que você se transforma. O Evangelho de Cristo ensina que ele te transforma. A salvação vem por causa de Deus, não por mérito ou boas obras. É uma questão apenas de decisão. Você decide abandonar a vida que você leva e ter uma nova vida em Cristo. Eu decido deixar de viver uma vida em desarmonia com a palavra de Deus e servir a Cristo. E Cristo me aceita como estou, ferido, todo apedrejado, alvo de muito ódio, acarretado de pecados e falhas. E ao chegar diante desse juiz, que é o que dá a última palavra, sou imediatamente convencido de que tenho uma segunda chance. Jesus te oferece outra chance. É sobre esta chance que estamos falando. Salvação é livramento. E nós estamos pregando para ti que Jesus, ele tem uma última palavra para você. Ele está escrevendo a tua sentença. E a sua sentença é a seguinte: arrependido estando, Jesus, ele te dá uma oportunidade.
Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A mulher apanhada em adultério, como sempre, foi julgada usando os critérios errados. Estavam os fariseus, os saduceus, os escribas, que não tinham o menor interesse na segunda chance daquela mulher, como também, erradamente, falsamente, diziam estar ajeitando, purificando, ajudando a cumprir a lei de Deus. Mas, na verdade, eles tinham outro propósito. O propósito era fazer com que aquela mulher fosse humilhada diante de todos e fosse apedrejada pelo próprio Cristo, descumprindo assim tudo o que Jesus pregou, o contrário do costume judaico. Mas Jesus forneceu a segunda oportunidade. Ele poderia lançar pedras sobre elas, somente ele, porque quando ele diz, aqui está a expressão máxima do evangelho nesse texto, quando ele diz, também eu não te condeno, vá em paz e não peques mais, quando ele diz, eu não te condeno, ele tem capacidade para dizê-lo, porque ele agora estava tomando o pecado que estava a culpa de pecado sobre ela, e lançando sobre si, ele levaria até o Monte Calvário. Isto é, morte vicária, morrer em lugar do outro. Como o Cordeiro de Deus, Jesus morreu no lugar da mulher adúltera. Ele assumiu a responsabilidade pelo perdão daquela mulher. Ele assumiu a responsabilidade, ele chamou para si a responsabilidade pelo preço do perdão para com aquela mulher. Que você possa meditar nisto. Jesus Cristo te ama. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O meu convite que faço a você é para que você vá a uma igreja. Procure a liderança da igreja. Vá até a casa do Senhor. Te convidamos à nossa Assembleia de Deus Ministério de Perus, em Barra do Tarraxil. Visite a nossa igreja. Lá, os nossos queridos irmãos vão te orientar da melhor forma possível, de como você ter uma vida plena diante de Deus, de como você ter uma vida livre de tudo aquilo que te cerca neste momento, e você ter a sua vida absolutamente transformada pelo poder do Evangelho. Este aqui é meu convite para você. Fica o ensinamento bíblico. Depois que você vem para Cristo, alguém poderá estar lançando sobre você, talvez você novo convertido já esteja vivenciando isso, como eu já vivenciei. Você fez isso, fez aquilo, agora é crente. São os apedrejadores. Mas Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sendo que ele é o único que não tem pecado, somente ele poderia nos condenar. Mas ele, por sua graça, decidiu nos perdoar. Outra oportunidade foi dada. Agora é só continuar firme. Agora é só olhar para Cristo. Agora é só entender que o Evangelho é Cristo. É só entender que o centro da nossa vida é Cristo. E que nós estamos na casa do Senhor por causa de Jesus Cristo. Abandonemos, pois, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não agradar a Cristo, para que possamos viver a cada dia uma nova vida na sua doce presença. Deus abençoe você.